Gustavo, preciso colocar isso no papel antes que a memória se apague. Ou pior, antes que eu convença a mim mesmo de que foi tudo um sonho. Aconteceu há 3 semanas, mas a lembrança ainda está fresca, vívida, como uma cicatriz que ainda lateja. Tudo começou de forma tão banal, tão comum, que a parte mais assustadora é como o terror pode se esconder atrás da normalidade mais rotineira. Eu estava precisando de uma jaqueta nova, algo casual para os fins de semana, e um amigo comentou sobre um brechó na zona leste da cidade, dizendo que era bem organizado e com preços honestos. O lugar chamava-se Brechó da Vovó Serena, um nome que, em retrospecto, soa como uma piada de mau gosto. Cheguei lá numa tarde de sábado ensolarada, e a primeira impressão foi realmente positiva. Diferente da imagem caótica que se tem da maioria dos brechós, este era impecável. Roupas organizadas por tamanho e cor, prateleiras limpas, um cheiro suave de lavanda no ar. E então, ela apareceu, a vendedora. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque, com um sorriso amplo e educado que parecia grudado no rosto. "Boa tarde, em que posso ajudá-lo?" Ela disse, com uma voz doce quase melíflua. Eu respondi que procurava uma jaqueta, e ela me guiou até uma seção específica, movendo-se com uma graça silenciosa que agora eu penso era um pouco inquietante. Seus olhos, notei, nunca pestanejaram. Eram escuros e fixos como botões de ébano. Foi ela quem me mostrou a jaqueta. Estava pendurada um pouco afastada das outras, como se estivesse em destaque. Era um modelo de couro envelhecido, não vintage no sentido estiloso, mas sim no sentido de muito, muito usado. A cor era um marrom desbotado e o couro estava macio, quase vivo ao toque. Havia um remendo discreto no cotovelo esquerdo e os zíperes funcionavam perfeitamente. Quando experimentei, o encaixe foi assustadoramente perfeito, como se tivesse sido feita sob medida para mim. A vendedora sorriu ainda mais. "Ela combina perfeitamente com o senhor", disse, e pela primeira vez seu sorriso pareceu não alcançar aqueles olhos fixos. Ela pertenceu a um gentleman, um homem de bons gostos. Paguei um valor irrisório por ela, quase um presente. Ao embrulhá-la, a vendedora a segurou por um momento, passando a mão sobre o couro num gesto que poderia ser de carinho ou de posse. "Tome cuidado com ela", ela sussurrou. E eu, na minha ingenuidade, pensei que ela se referia à conservação do couro. Saí de lá me sentindo um sortudo, com a jaqueta em um saco de papel pardo, completamente alheio ao pesadelo que acabara de comprar. A primeira sensação estranha veio ainda no carro. Coloquei o saco com a jaqueta no banco do passageiro e durante todo o caminho de volta para casa tive a nítida e incômoda impressão de não estar sozinho no veículo. Era como se houvesse uma presença densa e silenciosa ao meu lado, ocupando o espaço. Olhei pelo canto do olho algumas vezes, esperando ver uma sombra, uma distorção, qualquer coisa, mas não havia nada. Apenas o saco de papel. Atribuía ao cansaço, ao estresse do trabalho. Cheguei ao meu apartamento, um local que sempre foi meu refúgio, meu santuário, e pendurei a jaqueta no cabideiro atrás da porta do quarto. Foi então que o ambiente mudou. Senti imediatamente. O ar, que antes era leve e familiar, tornou-se pesado, carregado. Uma opressão sutil, mas inegável, pairou sobre os cômodos. Era uma sensação de ser observado, mas não de fora, através das janelas. Era uma observação interna, como se algo ou alguém estivesse dentro do apartamento comigo, estudando cada um dos meus movimentos. Eu virava de repente, esperando encontrar uma figura no corredor, mas só via a jaqueta de couro, pendurada inocentemente. Tentei ignorar, me convencendo de que era sugestão, impressão. Decidi sair para jantar na esperança de que a sensação passasse. Ao trancar a porta, jurei ter ouvido um ruído vindo de dentro, um leve arrastar, como de passos.
Fiquei parado no corredor, o coração acelerado, mas o silêncio retornou. A noite foi o verdadeiro início do inferno. Deitei-me cedo, exausto, mas o sono não veio. A sensação de being watched intensificou-se no escuro. Minha pele formigava e eu ficava tenso, ouvindo cada pequeno ruído do prédio, que agora pareciam amplificados e ameaçadores. Quando finalmente adormeci, foi para mergulhar em um pesadelo vívido e aterrorizante. Eu estava em um quarto escuro e úmido, que não era o meu. A única luz vinha de uma vela tremulante em um canto. Eu vestia a jaqueta de couro, mas ela estava pesada, molhada, como se encharcada de algo que não era água. Havia uma figura de costas para mim, um homem, e ele estava costurando algo em uma mesa. Eu não conseguia ver o que era, mas sentia uma urgência horrível, um pavor primordial. A figura se virou lentamente. Não tinha rosto. Era apenas uma sombra, uma silhueta, mas eu sabia que ela me via. E então, do nada, um sussurro rouco e sem origem ecoou no quarto. Está quente agora. Acordei aos sobressaltos, suando frio, o coração batendo como um tambor desenfreado. A primeira coisa que meus olhos buscaram no quarto foi a jaqueta. Ela ainda estava pendurada no cabideiro, mas a luz do poste que entrava pela janela criava uma sombra alongada e distorcida no chão, que parecia se mover por conta própria. A sensação no apartamento era agora de hostilidade pura. Eu me levantei, tonto e assustado, e fui até a cozinha beber água. Ao passar pela sala, vi, por uma fração de segundo, o reflexo de uma figura alta atrás de mim no vidro escurecido da televisão. Virei-me rapidamente. Nada, apenas a jaqueta, à distância, na porta do quarto. Foi quando percebi o pesadelo, a sensação, a presença. Tudo estava centrado naquela peça de roupa. A jaqueta não era apenas um objeto, ela era um recipiente, um veículo para algo. Algo que eu trouxera para dentro de casa. O dia seguinte foi uma provação. Andava pelo apartamento, evitando olhar para o cabideiro. A atmosfera pesada não se dissipou com a luz do sol. Pelo contrário, parecia ter se entranhado nas paredes. Tentei trabalhar, mas me sentia constantemente vigiado, e a memória do pesadelo, daquela figura sem rosto e do sussurro, não saía da minha mente. Está quente agora. O que aquilo significava? À noite, o terror se repetiu. Desta vez, o pesadelo foi mais intenso. Eu estava em um porão, algemado a um cano. A jaqueta estava em mim, mas agora ela estava quente, quase queimando minha pele. A figura sem rosto estava diante de mim, segurando um ferro de solda que brilhava com um laranja incandescente na ponta. O sussurro veio novamente, mais próximo, sibilante. Todos ficam quentes no final. Acordei gritando, atirando-me para fora da cama. A jaqueta ainda estava no cabideiro, mas agora eu juro que o cheiro no quarto havia mudado. Um leve odor de couro queimado e carne chamuscada pairava no ar. Foi o suficiente. Não era mais sugestão, não era mais paranoia. Era real. Aquela coisa, seja lá o que fosse, estava presa à jaqueta e eu não podia ficar com ela por mais uma noite. Era domingo. O brechó estaria fechado. Eu não queria aquela maldição dentro de casa por mais um minuto. Peguei a jaqueta com a ponta dos dedos, uma repulsa visceral percorrendo meu corpo. Ela estava fria ao toque, mas havia uma energia nauseante emanando dela, uma vibração de crueldade e desespero. Enrolei-a em um saco de lixo preto, saí do apartamento e dirigi até um terreno baldio na periferia da cidade. O sol ainda não havia nascido completamente e a névoa da madrugada tornava o local fantasmagórico. Enquanto dirigia, a sensação de não estar sozinho no carro era esmagadora. Parei no terreno, abri o saco e, sem cerimônia, joguei a jaqueta em um monte de entulho. Não olhei para trás. Ao chegar em casa, a diferença foi imediata e palpável. A opressão tinha desaparecido.
O ar estava leve novamente. A sensação de ser observado sumira por completo. Meu apartamento era meu outra vez. O alívio foi tão intenso que cheguei a chorar. Na segunda-feira, ainda perturbado, resolvi investigar. Liguei para o brechó da vovó Serena. Um homem atendeu. Perguntei pela vendedora de cabelos grisalhos. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Senhor, ele disse com uma voz cansada, minha mãe, Dona Serena, era a única que trabalhava aqui. Ela faleceu há mais de 6 meses. O brechó está fechado desde então. Estou aqui só para organizar a venda do imóvel. Desliguei o telefone, gelado. A mulher sorridente e educada não existia. Ou pior, existia de uma forma que eu não podia compreender. E a jaqueta? O que era aquilo? Um objeto de um assassino? De uma vítima? O pesadelo do ferro quente sugeria algo horrível. Nunca vou saber. E não quero saber. Apenas me afasto de qualquer brechó agora. E às vezes, no silêncio da noite, quando o vento bate forte na janela, ainda consigo ouvir um eco daquele sussurro rouco. Está quente agora. E agradeço a Deus, ao universo, a qualquer coisa, por ter tido a coragem de me desfazer daquela jaqueta antes que eu descobrisse a resposta. Natalia sempre foi uma mulher calma, apaixonada por arte e por objetos com história. Morava com o marido, Carlos, e o pequeno cachorro Bob em uma casa simples, mas acolhedora, no interior de São Paulo. Sua rotina era tranquila. Cuidava do lar, lia seus livros e pintava quadros nas horas vagas. Carlos trabalhava como vigilante noturno em uma empresa da cidade, o que a deixava sozinha quase todas as noites. Apesar disso, ela não se importava muito. Gostava do silêncio da madrugada, o som distante dos grilos e o conforto de estar em casa com Bob. Era uma sexta-feira de sol, quando ela decidiu passar em um brechó novo que havia aberto há pouco tempo. O lugar chamava a atenção pela fachada impecável e pelo aroma de lavanda que se espalhava pela calçada. O nome era Encantos do Passado. A vitrine exibia móveis restaurados, roupas vintage e uma variedade de objetos antigos que pareciam carregados de memórias. Assim que entrou, foi recebida por um senhor simpático, de fala mansa e sorriso acolhedor. Ele usava uma camisa branca impecável, um suspensório e um chapéu antigo, o que dava um ar quase teatral à sua presença. Seja bem-vinda, disse ele com voz calma. Aqui cada objeto tem uma história, minha cara. Natália sorriu, encantada com o ambiente. O brechó era limpo, bem iluminado e perfeitamente organizado. Cada peça tinha uma etiqueta com o ano aproximado de fabricação, o tipo de material e até a origem. Havia um charme misterioso em tudo aquilo, algo que a fazia se sentir em outra época. Enquanto caminhava entre prateleiras e vitrines, seus olhos foram atraídos por um brilho suave, vindo de uma prateleira de cerâmicas antigas. Era uma caneca. Uma peça de aparência simples, mas com uma pintura delicada, feita claramente à mão. A imagem retratava o rosto de uma mulher de olhos tristes, cercada por flores azuis e douradas. O traço era tão realista que Natália sentiu como se a mulher da caneca a observasse. Essa peça é rara, disse o vendedor, aproximando-se silenciosamente. Veio de uma antiga coleção de uma família tradicional daqui do interior. Dizem que foi pintada por uma artista que enlouqueceu pouco tempo depois de terminá-la. Natália riu, achando que era apenas uma lenda de vendedor para valorizar o produto. Mas ainda assim, a peça a fascinou. Eu vou levar, disse sem hesitar. O vendedor embalou a caneca com cuidado e desejou boa sorte, olhando-a de forma estranhamente demorada.
Natalia agradeceu e foi embora, sem perceber o leve arrepio que percorreu sua nuca ao sair da loja. Em casa, lavou cuidadosamente a caneca e a colocou na prateleira do armário da cozinha, junto das outras. Achou que ficaria bonita ali, como uma peça de decoração. À noite, preparou um café, brincou com Bob e se deitou. O marido já havia saído para o turno noturno. Tudo parecia normal. Mas perto da meia-noite, Bob começou a latir alto, desesperado, como se houvesse alguém na cozinha. Natália se levantou, o coração acelerado, e caminhou até lá. As luzes estavam apagadas e o som dos latidos ecoava pelo corredor. Quando acendeu a luz, viu Bob de pé, com os pelos eriçados, rosnando e olhando fixamente para o armário onde havia colocado a caneca. "Hã? Que foi, Bob?" perguntou, tentando disfarçar o medo. O cachorro tremia, emitindo gemidos baixos, sem tirar os olhos do armário. Natália sentiu um calafrio subir pela espinha. Abriu a porta lentamente. Lá dentro, tudo parecia em ordem. Os pratos, copos e talheres estavam exatamente como ela havia deixado. Pegou Bob no colo e o levou de volta ao quarto. Mas o desconforto não a abandonou. Quando deitou, ouviu um leve som vindo da cozinha, como se algo de porcelana tivesse sido tocado ou arranhado. O som se repetiu, devagar, como um dedo passando na borda de uma caneca. Ela se cobriu, o coração acelerado, e orou baixinho até pegar no sono. Mas o pesadelo veio. Sonhou com uma mulher pálida, de cabelos longos e desgrenhados, vestida com roupas antigas, que a observava do canto da cozinha. A mulher segurava a caneca, olhava para Natalia e dizia com voz fraca: "Devolva o que não é seu." Acordou suando, o coração disparado. Bob choramingava aos pés da cama. O relógio marcava 3 horas da manhã. Natalia levantou, foi até a cozinha e viu algo que a fez perder o fôlego. A caneca estava sobre a mesa, virada de cabeça para baixo, embora ela tivesse certeza absoluta de que a havia deixado no armário. Correu, pegou o Bob e voltou para o quarto. Trancou a porta e ficou acordada até o amanhecer. No dia seguinte, contou tudo à vizinha, Dona Cida, uma senhora conhecida na região por ser benzedeira. A mulher ouviu atentamente, acenando com a cabeça, e no fim disse algo que fez Natalia arrepiar. "Essa caneca tá com coisa, minha filha. Quando o espírito de quem possuía um objeto não quer se desprender dele, ele fica preso ali. Às vezes, o que parece arte é só uma prisão disfarçada." Dona Cida preparou um copo com água e mandou Natalia colocar a caneca dentro de um pano e quebrar. "Quebra, minha filha. Quebra e joga os pedaços no lixo." E reza depois, pedindo para a alma seguir o caminho dela. Natalia fez exatamente o que a benzedeira mandou. Colocou a caneca dentro de um saco, foi ao quintal, bateu com força até ouvir o estalo da porcelana se partindo. Naquele instante, sentiu uma brisa fria percorrer seu corpo, e o Bob começou a latir olhando para o céu. Naquela noite, o silêncio voltou. Nenhum som estranho, nenhum latido, nenhum pesadelo. Nos dias seguintes, a casa parecia mais leve. O ar, antes pesado, agora era tranquilo. Natalia se sentia mais disposta, dormia melhor e voltou a sorrir. Semanas depois, quando voltou ao brechó para comprar outro item, encontrou o local fechado. Um papel amarelado colado na porta dizia apenas: "Fechado por tempo indeterminado. Obrigado por tudo." Ela ficou ali parada, encarando o reflexo da vitrine e pensando em tudo que havia vivido. O brechó parecia abandonado há anos, com teias de aranha nos cantos e o letreiro desbotado. Desde então, Natalia nunca mais comprou nada usado, e toda vez que passa por algum brechó, sente um arrepio involuntário. Não sabe se o que aconteceu foi real ou se tudo não passou de coincidências e ilusões, mas dentro dela há uma certeza silenciosa. Há coisas que guardam o peso do passado e alguns objetos não querem ser esquecidos.
Hoje, quando alguém fala sobre arte, sobre peças antigas ou sobre o charme das coisas de brechó, ela apenas sorri e responde com uma voz baixa e firme: nem tudo o que é bonito foi feito para estar em nossas mãos. E no fundo, sabe que aquele olhar pintado à mão jamais saiu completamente da sua memória. Eunice sempre foi uma mulher simples, de coração calmo e gosto refinado para as coisas antigas. Morava sozinha desde que o marido, Paulo, havia falecido há alguns anos, e desde então passava os dias entre o trabalho, o cuidado com o jardim e longas tardes de leitura. A solidão às vezes pesava, mas ela havia aprendido a conviver com o silêncio da casa. Era uma tarde de sábado e o sol lançava raios dourados sobre as ruas tranquilas da pequena cidade do interior. Eunice decidiu sair para caminhar e visitar um novo brechó que haviam aberto perto da praça central. O lugar chamava a atenção pela vitrine colorida e pela música suave que tocava no fundo. O nome do estabelecimento era Recanto da Elegância. O interior exalava o perfume de lavanda e madeira antiga. As prateleiras eram impecáveis, as roupas bem dobradas, e a dona, uma mulher sorridente de meia idade, a recebeu com extrema simpatia. Seja bem-vinda, querida. Fique à vontade, temos peças únicas. Algumas vieram de coleções antigas, de famílias tradicionais, disse ela com um sorriso caloroso. Eunice agradeceu e começou a olhar calmamente as araras. Tocava nos tecidos, observava os detalhes, sentindo-se como se estivesse em outro tempo. Foi quando, ao final de uma das fileiras, algo chamou sua atenção. Um vestido pendurado sozinho, envolto por uma leve capa de tecido transparente. O vestido era de um azul profundo, com rendas delicadas e bordados em fios prateados. Parecia ter saído de um sonho. Era impossível não notar o trabalho artístico impecável. Ela se aproximou lentamente, tocou no tecido e sentiu uma leve vibração, como se algo pulsasse ali dentro. "Que peça linda!" murmurou. A vendedora apareceu atrás dela, com o mesmo sorriso gentil. "É uma peça especial. Foi trazida por uma senhora há poucos dias. Era de sua filha que... Bom, ela partiu muito jovem." Eunice hesitou por um instante. "Partiu? Sim, minha querida. Um acidente trágico. A mãe não suportava mais ver o vestido guardado. Disse que ele ainda parecia vivo demais." A mulher riu levemente, tentando disfarçar o desconforto. "Mas é só um vestido, não é?" Eunice sorriu, meio sem graça. O vestido parecia chamá-la. Mesmo diante daquela história estranha, ela sentiu uma conexão forte com a peça. O tecido frio em suas mãos provocava um arrepio inexplicável. Sem pensar muito, decidiu comprá-lo. "Eu vou levar", disse. A vendedora embrulhou o vestido cuidadosamente em um papel fino e perfumado e desejou boa sorte. Eunice agradeceu e foi embora, sem imaginar que aquela simples compra mudaria completamente a sua vida. Ao chegar em casa, Eunice colocou o vestido em um cabide e o pendurou na porta do armário do quarto. Era realmente lindo. Decidiu que o usaria em um jantar que aconteceria na próxima semana, organizado por antigos amigos de trabalho. Naquela noite, jantou sozinha, leu um pouco e foi dormir. Mas, por volta da meia-noite, acordou com uma sensação estranha, como se houvesse alguém dentro do quarto. Abriu os olhos e, por um momento, jurou ver a sombra de uma mulher parada ao lado do armário. Piscou e a figura desapareceu. Pensou que estivesse sonhando. Deu um suspiro e voltou a dormir. Na manhã seguinte, ao abrir o armário, notou que o vestido não estava mais onde o havia pendurado. Estava agora sobre a cama, cuidadosamente dobrado. Ela ficou confusa, mas pensou que talvez tivesse se esquecido de tê-lo colocado ali. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar.
À noite, Eunice ouvia passos leves pelo corredor. Eram como arrastos, quase silenciosos, mas constantes. Às vezes, ouvia vozes baixas, sussurrando algo que não conseguia entender. No início, achou que fosse coisa da sua cabeça, talvez saudade demais, solidão demais. Mas as vozes ficavam mais nítidas. Em uma delas, ouviu claramente uma frase que a fez gelar o sangue. "Esse vestido é meu, devolve." O coração disparou. Ela correu até o armário, abriu as portas e viu o vestido ali, imóvel, pendurado. Tocou no tecido e sentiu um calafrio tão forte que teve que recuar. A partir daquela noite, o sono se tornou um tormento. Sempre que fechava os olhos, sonhava com uma mulher vestida de azul, de rosto pálido e olhos fundos, que a encarava sem dizer nada. Às vezes, no sonho, a mulher chorava. Outras vezes, ria com uma expressão de loucura. Certa vez, acordou no meio da madrugada e percebeu que o vestido estava no chão, bem ao lado da cama. Jurava que o havia trancado no armário antes de dormir. Aos poucos, a casa perdeu a paz. Objetos se moviam sozinhos. As luzes piscavam. O som de algo arranhando as paredes vinha do quarto. O espelho do banheiro chegou a embaçar sozinho, e quando Eunice olhou, viu escrita uma frase: "Você o roubou." Ela sentiu o corpo fraquejar. Não sabia mais o que fazer. No dia seguinte, foi até a igreja do bairro procurar o Padre Miguel, um homem sereno e conhecido por ajudar pessoas em situações inexplicáveis. Contou o que estava acontecendo, tentando controlar as lágrimas. O padre a ouviu atentamente, depois perguntou: "Onde está o vestido agora?" "No meu quarto." "Então leve-o até a igreja amanhã. Vamos orar e ver o que pode ser feito." Eunice voltou para casa aliviada, mas naquela noite o tormento foi ainda pior. O vestido começou a emitir um som baixo, como se o tecido respirasse. Ela acendeu as luzes e o viu se movendo levemente no cabide. Apavorada, pegou o vestido e colocou dentro de uma sacola. A cada toque, sentia o tecido mais frio, quase gelado, e um leve som de choro parecia vir de dentro do pano. No meio da madrugada, foi até o quintal decidida a se livrar daquilo. Jogou o vestido dentro de um tambor e ateou fogo. As chamas subiram com um estalo seco, mas algo a fez gelar. O fogo, em vez de consumir o tecido, demorava a queimá-lo. O ar ficou pesado, o vento soprou forte e um grito baixo, humano, agudo e triste, ecoou pelo quintal. Eunice caiu de joelhos, rezando com os olhos cheios de lágrimas. O fogo finalmente consumiu tudo, deixando apenas cinzas negras. Na manhã seguinte, o ar dentro da casa parecia diferente, mais leve. Nenhum ruído, nenhuma sombra, nenhuma voz. Ela voltou à igreja, contou tudo ao padre, e ele apenas disse: "Há coisas que não pertencem mais a este mundo. Quando tocamos nelas, trazemos o que estava adormecido." Eunice assentiu, ainda trêmula. A partir daquele dia, jurou nunca mais comprar nada usado, por mais bonito ou valioso que fosse. Cada objeto tem uma história, e algumas histórias não deveriam ser recontadas. Passaram-se meses. A paz havia voltado. Mas de vez em quando, ao passar em frente ao espelho do quarto, ela jurava ver um lampejo azul ao fundo, como se um tecido brilhasse brevemente antes de desaparecer. Nunca contou isso a ninguém. Apenas guardou o segredo dentro de si, temendo que, ao falar, despertasse algo novamente. Eunice seguiu sua vida, mais silenciosa, mais cuidadosa. E todas as vezes que alguém falava sobre o brechó Recanto da Elegância, ela mudava de assunto. Hoje, anos depois, o brechó ainda existe, mas com outra dona. E quem visita o lugar, às vezes comenta que, de vez em quando, uma brisa fria percorre as araras, fazendo um único vestido azul balançar, mesmo quando todas as portas estão fechadas. Objetos antigos carregam histórias, e nem sempre essas histórias são boas.
Cada peça de um brechó, seja uma joia, um móvel, uma roupa ou um simples utensílio doméstico, traz consigo a energia de quem a possuiu antes. Muitos acreditam que esses objetos são apenas lembranças de tempos passados, mas há quem diga que podem ser portais para o sofrimento, o ódio ou até mesmo o sobrenatural. Quando alguém morre de forma trágica ou vive uma vida de dor e arrependimento, parte dessa energia pode ficar impregnada nos objetos que cercavam essa pessoa. Ao comprar algo usado, especialmente itens muito pessoais, como vestidos, espelhos, bonecas ou bijuterias, é impossível saber o que realmente se carrega junto com o objeto. O que para alguns é apenas uma relíquia bonita, para outros pode ser uma âncora espiritual, um elo invisível entre o presente e o passado sombrio. Essas histórias sobre objetos amaldiçoados servem como alerta. Às vezes, o mal não se manifesta com gritos ou aparições, mas sim com pequenos infortúnios, pesadelos recorrentes, brigas constantes ou uma sensação inexplicável de angústia. Por isso, é sempre bom lembrar: quando se leva algo antigo para dentro de casa, também se pode estar abrindo a porta para algo que nunca quis entrar. A prudência e o respeito pelas energias que nos cercam são essenciais, pois o que parece inofensivo pode, na verdade, ser o início de um verdadeiro pesadelo.